Se um homem que já tem namorada ou é casado está te procurando, quero que você escute isso com muita atenção. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ele não está fazendo isso por amor. E não é porque a parceira dele não o compreende mais. Nem porque ele nunca sentiu isso com ninguém, nem porque você é especial e diferente. Tudo isso pode soar bonito, pode até fazer você se sentir única, mas não é a verdade completa. A verdade é que quando um homem se envolve com você, enquanto está em um relacionamento estável, ele está pensando nele mesmo, não em você. Ele está te procurando por impulso, desejo, tédio ou necessidade de se sentir importante, mas não está te oferecendo nada real ou sólido. Ele te quer como uma fuga, não como parte da vida dele. Você merece saber disso desde o início, porque não é justo que você entregue seu tempo, energia, corpo ou emoções para alguém que não tem intenção de retribuir na mesma medida. Não se engane. Não é que você não seja boa o suficiente para ele deixar a parceira. É que ele não tem coragem de agir com integridade. E se ele não consegue tomar as decisões certas na própria vida, você realmente acha que ele conseguirá construir algo saudável com você? Ao longo dos meus anos de prática clínica, tenho observado esse padrão se repetir inúmeras vezes. Mulheres inteligentes, capazes, cheias de potencial, presas em situações que drenam sua energia vital. E sempre me pergunto, o que as mantém ali? A resposta, descobri, está na forma como o nosso cérebro processa a esperança e o apego emocional. Quando nos envolvemos emocionalmente com alguém, nosso sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, cria conexões profundas que nos fazem acreditar em possibilidades, mesmo quando a realidade nos mostra o contrário. É um mecanismo de sobrevivência emocional que, ironicamente, pode nos aprisionar. Ele não está te procurando por amor, ele está te procurando por ego. Lembre-se bem disso. Se um homem te procura enquanto já está em um relacionamento, não é porque você é o amor da vida dele. Não é porque ele teve uma revelação com você ou porque finalmente encontrou o que procurava. Na maioria dos casos, o que ele procura não é amor, mas validação. Ele está tentando alimentar o próprio ego. Por quê? Porque provavelmente ele não se sente mais desejado, amado ou importante no relacionamento atual. E ao invés de olhar no espelho e resolver os próprios problemas, ele decide procurar fora do relacionamento. E é aí que você entra. Ele gosta da ideia de que outra mulher o vê como atraente. Ele adora a sensação de que ainda consegue, de que, mesmo comprometido, ainda existe alguém interessada nele. Isso lhe dá poder, sensação de controle. E você, talvez sem perceber, vira combustível para o ego ferido dele. Em minha experiência clínica, tenho observado que homens nessa situação raramente buscam conexão genuína. O que eles buscam é o que chamo de validação externa compensatória, uma forma de preencher um vazio interno que eles mesmos não conseguem nomear ou enfrentar. Ele não está apaixonado, ele está entediado consigo mesmo, frustrado e insatisfeito, mas não por sua causa, por causa dele mesmo. E ao invés de enfrentar esse vazio, ele tenta tampar com você, porque você dá atenção, você o faz sentir importante, você o ajuda a esquecer o que ele não tem coragem de consertar. E agora vem a parte mais difícil. Na maioria dos casos, nem é sobre você. Poderia ter sido qualquer outra mulher disponível para preencher o vazio. Não estou dizendo isso para fazer você se sentir menos valiosa. Estou dizendo para você não idealizar algo que não é real. Porque ele não está pensando em construir algo com você. Ele está pensando em usar você para preencher um buraco, independente do quanto você possa perder no processo. Ao longo de décadas atendendo pacientes em meu consultório, percebi um padrão psicológico recorrente.
a dificuldade de distinguir entre intensidade emocional e amor verdadeiro. Muitas vezes confundimos a adrenalina do proibido, a ansiedade da incerteza e a excitação do segredo com sentimentos profundos e genuínos. Mas a neurociência nos mostra algo fascinante. O cérebro apaixonado e o cérebro ansioso produzem reações químicas muito semelhantes. Ambos liberam dopamina, ambos criam dependência, ambos nos mantêm em estado de alerta constante. A diferença está na direção. O amor verdadeiro nos leva para a paz e segurança. A ansiedade nos mantém em estado de tensão perpétua. E lembre-se, quando um homem ama de verdade, ele não joga com o que importa para ele. Se ele te coloca numa posição de ser um segredo, um caso, uma parte escondida da vida dele, então ele não está te protegendo. Ele está protegendo o conforto dele, a reputação dele, a vida dupla dele. Mas você, ele não está. Então, se ele está te procurando enquanto ainda está com a parceira, não caia na armadilha de pensar que isso é algum amor proibido. Não é. É uma história de ego, imaturidade e um homem que quer tudo sem perder nada. Você não está aqui para ser plano B de ninguém. Não confunda paixão com amor. Não confunda desejo com compromisso. E não confunda uma mensagem de madrugada com um lugar real na vida de alguém. Você vale mais do que ser um remendo no caos emocional de outra pessoa. Talvez você já tenha ouvido: meu relacionamento está em crise, não sinto mais nada por ela, só estamos juntos pelos filhos, dormimos em quartos separados, você é diferente, com você eu me sinto vivo. E sim, tudo isso soa bonito, pode até te dar esperança de que você é a salvação dele, o novo começo dele, que é só questão de tempo até ele largar tudo para começar uma vida com você. Mas você precisa ouvir algo que talvez não queira, mas precisa saber, ele não vai deixar a parceira dele. Não ontem, não amanhã e muito provavelmente nunca. Quando um homem realmente quer estar com você, ele mostra através de decisões, não de desculpas. Se o relacionamento dele fosse realmente tão ruim, ele teria terminado antes de te envolver, porque um homem corajoso enfrenta a verdade. Um homem decente não vive uma vida dupla e um homem que ama de verdade te protege do caos. Ele não te arrasta para dentro dele, mas esse tipo de homem, o que te diz que está prestes a deixar ela, fica assim por meses, às vezes anos. Sabe por quê? Porque ele não quer perder o que já tem, sua zona de conforto, sua casa, sua rotina, sua imagem social. O que ele quer é manter a vida estável, enquanto tem você como escape emocional ou sexual. Ele te quer para alívio, não para compromisso. Em minha prática, tenho observado o que chamo de síndrome do adiamento perpétuo. É quando a pessoa mantém promessas sempre no futuro, nunca no presente. Vou resolver, vou terminar, vou te escolher, mas sempre com uma condição temporal que nunca chega. Esse comportamento não é acidental. É uma estratégia consciente ou inconsciente de manter duas realidades paralelas sem ter que enfrentar as consequências de nenhuma escolha definitiva. É essencialmente uma forma de imaturidade emocional disfarçada de situação complexa. E você acaba ficando presa, porque toda vez que você duvida ou tenta ir embora, ele faz as mesmas promessas de novo. Me dá só mais um tempinho. Agora não é o momento certo. Não quero machucar ninguém. Estou só esperando a hora certa. Mas esse momento nunca chega. Ele nunca termina nada. Ele nunca realmente te escolhe. Enquanto isso, você está lá esperando, sonhando, confiando que tudo o que ele diz vai se realizar. Mas sabe qual é a verdade? Se ele não teve coragem de deixar a parceira até agora, não é porque ele não pode, é porque ele não quer, porque você não é a prioridade dele. Você é o escape dele, uma parte da vida dupla dele que só existe quando convém a ele. E sim, talvez ele te trate bem, te escute, diga que te ama,
Mas se todo esse amor não vem com ações reais, com passos concretos, então é tudo fumaça. Amor não é só palavras bonitas sussurradas no escuro. Amor é compromisso à luz do dia. Amor é coragem, é consistência. Se pergunte algo bem simples: ao lado de quem ele acorda todos os dias? Quem fica com os fins de semana dele, os natais dele, as férias dele? Quem ele dá o lugar, o respeito, o espaço na vida pública dele? E se essa pessoa não é você, então você não é a prioridade dele. Você é uma história que ele esconde, uma promessa que ele não tem intenção de cumprir. Não vire a mulher que espera, que justifica, que se conforma. Você merece um amor que não precisa ser dividido entre duas vidas. Um amor que é livre, claro e corajoso. E isso não é o que ele está te dando. Olha, se ele tem uma parceira oficial e ainda está te procurando, você nunca será a prioridade dele. Não importa o que ele diga, não importa quantas promessas ele faça. Na realidade, você sempre vai receber as sobras, migalhas. Ele vai te ver quando puder, não quando você precisar. Ele vai ligar quando tiver vontade, não quando você estiver esperando. Ele vai te mandar mensagem escondido, com cuidado, sempre vigiando para não ser pego. E sempre que você confrontar ele, ele vai ter a desculpa perfeita. Estou com as crianças hoje. Ela está doente. O trabalho estava uma loucura. Não pude mandar mensagem porque estava com ela o dia todo. E você, ao invés de receber uma explicação sincera, vai receber culpa disfarçada de preocupação. Por que você está chateada? Você sabe como é minha situação. Juro que também estou sofrendo. Não me pressiona. Isso não é fácil para mim. Você vê o que está acontecendo? Você acaba sendo a compreensiva, a que espera, se adapta e justifica. E ele vive tranquilamente, aproveitando o melhor dos dois mundos. Tenho observado em meu consultório como esse tipo de dinâmica cria um padrão de apego ansioso. A pessoa passa a viver em função das migalhas e cada pequena atenção se torna um evento significativo, reforçando o ciclo de dependência emocional. O cérebro, nesse estado, funciona de forma semelhante ao de alguém com dependência química. Pequenas doses de atenção geram picos de dopamina, seguidos de períodos de abstinência, que causam ansiedade e sofrimento. E assim, você se torna dependente não do amor, mas da promessa dele. Não esqueça, ele já tem uma vida estabelecida. Ele tem uma casa, uma parceira, uma rotina. Ele chega em casa e tem alguém. Ele tem quem cuide dele quando está doente. Ele tem companhia diária, ele tem estabilidade emocional e financeira. E além de tudo isso, ele tem você quando ele quer. Você, por outro lado, fica sozinha na maior parte do tempo esperando uma mensagem, esperando ele cumprir uma promessa, esperando que dessa vez seja diferente, mas não vai ser. O que você está recebendo não é amor completo. É um momento, uma brecha na agenda dele, uma mensagem de madrugada quando todo mundo está dormindo, um sinto sua falta que não é seguido de ações. Isso não é amor, isso é consumo emocional. Ele te consome quando precisa, quando se sente sozinho, quando está frustrado com a parceira, quando quer se sentir desejado. E depois ele desaparece, vira silêncio, vira desculpas, vira distância. E você fica se perguntando o que fez de errado. A resposta é: você não fez nada de errado. Ele simplesmente nunca esteve disponível para te dar mais, porque ele nunca planejou isso desde o início. O que ele estava disposto a te dar era isso, migalhas, o que sobra, o que ele pode esconder. E você merece muito mais que isso. Você merece alguém que te mande mensagem sem medo, que te ligue a qualquer hora, que te veja em plena luz do dia, não escondido. Você merece alguém que te dê o tempo completo, não só as sobras da agenda. Você merece ser prioridade, não escape, porque se você aceita migalhas, como espera receber a refeição completa? Homens que dão pouco fazem isso porque sabem que existem mulheres que aceitam. Mas você não nasceu para se conformar. Você nasceu para ser amada em voz alta, com consistência, com compromisso e com verdade. Escute com atenção, porque essa é uma das verdades mais duras e mais necessárias.
Se um homem realmente te quer, ele não te esconde, não te mantém nas sombras, não te mantém em segredo, não te limita a horários em que ninguém pode te ver. Ele te mostra, te cuida e te escolhe através de ações, não só palavras doces. Um homem que realmente te escolhe, te coloca na vida dele com orgulho, não com desculpas. Mas se ele está te procurando enquanto ainda está com outra mulher, então ele não está te escolhendo, ele está escolhendo a si mesmo, ele está escolhendo o conforto dele, ele está escolhendo ter tudo sem perder nada. E você, mesmo que ele diga o contrário, não está sendo escolhida. Você está sendo usada. Sei que é duro ouvir isso e sei que ele provavelmente nunca vai admitir. Na verdade, ele pode dizer exatamente o oposto. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Com você, eu me sinto vivo. Nunca senti isso com ninguém. E você quer acreditar nele porque você sente, porque ele parece animado, porque existe conexão, química, desejo. Mas e os fatos? Onde estão as decisões reais? Onde está a ação que sustenta essas palavras? Onde está o término que nunca vem? Onde estão os planos com você que nunca passam de uma conversa secreta? Palavras sem ações são apenas sedução emocional. E quando um homem diz que te ama, mas continua vivendo com outra mulher, continua dormindo com ela, continua compartilhando a vida com ela, ele não está te escolhendo. Ele está te usando para preencher um vazio, para se sentir desejado, para fugir do que ele não tem coragem de enfrentar. Mas isso não é amor, isso é egoísmo. E aqui vem algo importante que aprendi ao longo de décadas estudando relacionamentos humanos. O amor não machuca por definição. O amor não deveria te confundir, não deveria te manter esperando, não deveria te fazer sentir culpada e não deveria te transformar em segunda opção. O amor verdadeiro te escolhe com clareza, não com ambiguidade. Ele te traz paz, não ansiedade. Ele te oferece certeza, não promessas vazias. Ele te dá um lugar, não desculpas. Então, se você está com alguém que não consegue deixar a parceira, mas diz que te ama, se pergunte honestamente: ele está realmente me escolhendo ou está apenas me usando para não se sentir sozinho? Estou recebendo amor ou estou apenas preenchendo um espaço que a parceira dele não preenche mais? Porque quando alguém realmente te escolhe, faz isso completamente, com o tempo, com a presença, com o compromisso, com as ações e, acima de tudo, com consistência. Não aceite ser o segredo de ninguém. Não aceite ser o capítulo escondido na história de alguém que não tem coragem de encerrar o anterior. Você não é uma pausa, não é um escape, não é uma consolação. Você é uma mulher que merece ser escolhida completamente, não pela metade. E se ele não é capaz de fazer isso, então o problema não é que você não é suficiente. O problema é que ele não tem capacidade de amar como você merece. Agora quero que você pare de pensar nele e comece a pensar em você mesma. Não sobre o que ele diz que vai fazer, não sobre as promessas que você ainda está esperando ele cumprir. Se pergunte diretamente, com o coração nas mãos: o que eu mereço? E você realmente merece ser a outra? Você merece viver na sombra de outra pessoa? Você merece amor só em pedaços, no silêncio, no segredo, embrulhado em culpa? Você merece estar sempre esperando ele ter tempo para você, como se você fosse o plano reserva dele. Você merece esconder seu amor, reprimir suas emoções, viver num espaço entre a ilusão e a incerteza? Você não merece. Você não nasceu para ser o esconderijo de alguém. Você não está aqui para suportar desamor disfarçado de paixão. Você não está aqui para justificar alguém que não tem coragem de te escolher através de ações. Você merece um amor completo que não precisa ser escondido, que não te faz sentir como uma intrusa, que não te torna cúmplice da dor de outra mulher, que não te faz competir por um lugar que já deveria ser seu se você realmente fosse a prioridade dele. Você merece um homem que não tem medo de recomeçar com você, que não precisa viver duas vidas para se sentir realizado, que olha nos seus olhos e diz, sem hesitação: eu escolho você e mais ninguém.
E não só com palavras, com tempo, com presença, com compromisso real, com decisões firmes. Você merece acordar num domingo sem se perguntar se vai vê-lo ou não. Você merece que seu telefone toque no meio do dia, não só escondido à noite. Você merece andar de mãos dadas com alguém sem culpa ou medo. Você merece falar dele com orgulho, não ter que escondê-lo como um segredo vergonhoso. Você merece construir algo a partir do amor, não da ausência, da verdade, não das mentiras, da liberdade, não da dependência. E sim, pode doer no início deixar ir, pode ser difícil aceitar que ele nunca vai te dar o que você está esperando, mas isso também é verdade. Às vezes, deixar ir quem não te escolhe é o primeiro passo para finalmente escolher a si mesma. E você, acredite em mim, quando você realmente se escolhe, você para de aceitar as migalhas que os outros oferecem. Quando você se escolhe, você se afasta de amores pela metade. Quando você se escolhe, você se torna mais forte, mais livre, mais digna, mais quem você sempre foi. Em minha experiência clínica, tenho testemunhado transformações extraordinárias quando uma pessoa finalmente decide colocar-se em primeiro lugar. É como se uma névoa se dissipasse e ela finalmente conseguisse enxergar com clareza o que sempre esteve ali, seu próprio valor, sua própria dignidade, sua própria capacidade de ser amada completamente. Você não é a outra, você não é o segredo, você não é o escape, você é a mulher que pode ter tudo. Você só precisa lembrar quem você é e parar de se conformar com alguém que não consegue te amar do jeito que você merece. Te digo isso claramente, com toda a franqueza que minha experiência me permite. Se ele já tem uma parceira e ainda está te procurando, não é por amor. Você não é a escolhida, não é a especial, não é o amor da vida dele. O que está por trás das mensagens dele, dos encontros secretos e das promessas intermináveis, não é amor. É covardia, é ego ferido, é conveniência emocional. Porque amar de verdade exige coragem. E se ele tivesse coragem, ele não te colocaria nessa posição. Ele terminaria o que precisa ser terminado. Ele organizaria a vida dele e te ofereceria algo digno, claro e livre. Mas ele não faz isso porque não tem interesse em mudar nada, porque ele já tem tudo no lugar e só quer mais. E esse mais é você. Você vale muito mais do que ser a sombra de alguém. Você vale mais do que um espaço na agenda de outra pessoa. Você vale mais do que beijos roubados e ligações feitas com medo. Você não nasceu para dividir ninguém, nem para viver se perguntando quando será escolhida. Se afaste. Não porque você não é boa o suficiente, não porque não existe química, mas porque você se ama o suficiente para não aceitar menos do que merece. Porque você conhece seu valor. E quem não está pronto para te dar o lugar que você merece, simplesmente não merece estar na sua vida. Essa é a verdade que aprendi ao longo de décadas estudando a mente humana, as emoções e os relacionamentos. E é a verdade que quero deixar com você hoje. Você merece ser amada completamente ou não ser amada de forma alguma. Não existe meio termo quando se trata do seu coração. Se um homem que já tem namorada ou é casado está te procurando, quero que você escute isso com muita atenção. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ele não está fazendo isso por amor. E não é porque a parceira dele não o compreende mais. Nem porque ele nunca sentiu isso com ninguém, nem porque você é especial e diferente. Tudo isso pode soar bonito, pode até fazer você se sentir única, mas não é a verdade completa. A verdade é que quando um homem se envolve com você, enquanto está em um relacionamento estável, ele está pensando nele mesmo, não em você. Ele está te procurando por impulso, desejo, tédio ou necessidade de se sentir importante, mas não está te oferecendo nada real ou sólido.
Ele te quer como uma fuga, não como parte da vida dele. Você merece saber disso desde o início, porque não é justo que você entregue seu tempo, energia, corpo ou emoções para alguém que não tem intenção de retribuir na mesma medida. Não se engane. Não é que você não seja boa o suficiente para ele deixar a parceira. É que ele não tem coragem de agir com integridade. E se ele não consegue tomar as decisões certas na própria vida, você realmente acha que ele conseguirá construir algo saudável com você? Ao longo dos meus anos de prática clínica, tenho observado esse padrão se repetir inúmeras vezes. Mulheres inteligentes, capazes, cheias de potencial, presas em situações que drenam sua energia vital. E sempre me pergunto: o que as mantém ali? A resposta, descobri, está na forma como o nosso cérebro processa a esperança e o apego emocional. Quando nos envolvemos emocionalmente com alguém, nosso sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, cria conexões profundas que nos fazem acreditar em possibilidades, mesmo quando a realidade nos mostra o contrário. É um mecanismo de sobrevivência emocional que, ironicamente, pode nos aprisionar. Ele não está te procurando por amor, ele está te procurando por ego. Lembre-se bem disso. Se um homem te procura enquanto já